Ok. Eduardo, se você quiser colocar daqui a pouquinho, eu vou dar só uma breve introdução. Bom, gente, boa noite para quem está chegando. Então, hoje a gente está entrando, a gente está em setembro, a gente vai falar um pouquinho desse mês que é lindo, está quente, mas é lindo, que é a primavera. E eu pensei num título que é Florescer. Florescer é um ciclo e é um ir e vir. Quando eu pensei em falar sobre trazendo a natureza para a nossa vida, eu pensei muito em ciclos. Como é o ciclo da natureza, né? Se a gente for pensar como funciona, daquilo que a gente observa, não só trazendo as estações do ano, mas a gente pensar mesmo como funciona o ciclo de vida dentro da natureza. O que é aquele onde passa pelo semear, um abrochar, um florescer e um murchar. E eu fui costurando por aí aquilo que eu via que fazia sentido com o caminhar mesmo da nossa história, os ciclos que a gente vai construindo na nossa vida, às vezes, como é difícil os começos, como são difíceis os fins, como é que a gente olha e como a gente começa a prestar atenção do que a gente leva ou não das possibilidades e impossibilidades quando a gente está de frente a cada ciclo que vai se abrindo, se fechando, ou até mesmo estagnando. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu fui pensando nesse bate-papo de hoje. Então, espero que a gente saia daqui com as trocas que sejam possíveis, que cada um aqui, ao final desse encontro, possa trocar, possa dar-se conta do que é esse florescer, ok? Então, todo fim e começo está intimamente ligado à transformação pessoal. E o que eu fui pensando, né? A cada etapa ou a cada ciclo, a gente experiencia novos começos, novas oportunidades. E assim como na natureza, tudo é ciclo. E se a gente consegue olhar para cada uma dessas etapas como algo que a gente fazendo uma metáfora, é um abrir, é um florescer e é um murchar. Só que, assim, quando a gente se depara, né, com alguns términos ou algumas despedidas, encerramentos, a gente tem uma impressão, né, que fica aqui muito latente, que é a coisa do murchar. E a gente vai murchando, um pouquinho assim como as flores. Eu podia aqui, sei lá, vocês pensem aí, enquanto eu vou falando, pensem aí em exemplos. Eu vou um pouquinho mais lá atrás, porque tem alguns exemplos que a gente acaba esquecendo na nossa vida, que é uma fase cíclica. Vocês já pararam para pensar que lá atrás, um tempinho assim, para alguns nem muito assim, e para outros um pouquinho mais lá atrás. Quando a gente era pequenininho, a gente ia para a escola. E toda vez que aquele ano terminava, a gente encerrava um ciclo. E trocar de escola, trocar de professor. Alguns amigos que ali se despediam e outros que ficavam. Se hoje a gente olhasse com esse olhar, né, adultos de hoje, aquilo ali é um ciclo que tem início, tem começo e tem fim, aquele ciclo. Porém, ele pode vir continuar a ressurgir novamente quando a gente vai para um outro ano, quando a gente troca de professor, quando a gente começa a construir novas amizades. Então, assim, como é que foi, né? Cada um aqui, acredito eu, não só tem a lembrança de como era no colégio, mas todo mundo um dia teve o seu primeiro namoro.
Teve aquela primeira paixão, menos aquela que a gente brinca e fala assim: ah, estou namorando, mas não estou. E um dia, esse namoro, ele terminou. E aí, se a gente fosse caminhar um pouquinho mais também em outra fase da vida, a gente vai falar do trabalho, as saídas de alguns trabalhos, né? A entrada de pessoas na nossa vida. E isso é o ciclo que vai começando, recomeçando e se encerrando. E pensando nisso, cada um aqui de vocês também já deve ter passado por um momento desses. Certo? E pensando naquilo que vocês foram revisitando um pouquinho, cada ciclo, deve ter passado aí, né? Quando a gente vai falando, até de memórias que às vezes a gente esquece. Alguns fatos que já ficaram lá atrás, outros que estão aqui no presente. Eduardo, pode passar, por favor. E agora fica até um convite no comecinho para vocês, que é como você experiencia esses ciclos, né? Queria que vocês agora um pouquinho fizessem uma conexão com vocês. Fiquem aí no lugar que vocês estão, mas de uma maneira mais confortável. Tentem ficar o mais confortável possível aonde vocês estão. Cláudia, o seu fone ficou desligado. E agora? Agora ele está Agora ligado? voltou. Voltou, gente? Está todo mundo me escutando bem? Sim, agora Ok, foi. então. Tá. Então vamos lá. Fiquem aí numa posiçãozinha confortável. Para quem quiser achar necessário fechar os olhos, fique à vontade. Para quem não quiser também, pode ficar da maneira que quiser. Vamos respirar um pouquinho, fazer uma conexão e ir desacelerando. Depois dessa breve fala, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesses ciclos que vocês foram, pelo menos, começando a pensar. Os começos, os recomeços, os ajustes que foram feitos ou não naquilo que era possível, ou que ainda estejam passando. E a gente não pode deixar de incluir os términos também. Pense um pouquinho aquilo que é possível para vocês. Veja se consegue se dar conta de algo, se são situações que hoje ainda persistem, se algumas delas viraram apenas fantasias, mas que ainda te colocam numa posição de estar podendo de estar desconfortável ou não. Eu queria convidar um pouquinho vocês agora a pensar como é que vocês experienciam esses ciclos. Como é que está sendo para cada um de vocês, nesse primeiro contato, dar de encontro ou não com aquilo que, de repente, interrompe, aquilo que precisa de um ajuste. Veja no que vocês vão se dando conta. Alguém quer trocar? Alguém foi se dando conta de alguma coisa? Alguém ficou com vontade aí de
de poder estar trocando, mesmo que ainda possa ser confuso ou não, alguma situação que ainda precise de algum ajuste, ou algo que tenha se dado conta de algum começo, ou recomeço, ou término, que está sendo difícil e que queira trocar. Pode ser só a sensação, não precisa nem aprofundar. Oi, Luísa. Bom, vou dar uma iniciada aqui no que eu fui, até pela troca daquilo que eu fui experimentando quando fui aqui falando com vocês, né? Me vieram várias sensações, aquelas que me prendem de uma realidade daquilo que acontece, aquilo que às vezes fica fantasioso. E quando eu fui pensando e fui elaborando até a minha fala aqui com vocês, me veio como era uma lembrança que às vezes me deixava bastante desconfortável. E era normalmente quando eu estava à frente de. O colégio me veio muito presente. Quanto para mim era a dificuldade que eu tinha em me despedir daquele grupo, daquele momento, daquilo que eu vinha construindo, para que eu pudesse estar experimentando, mesmo sabendo que, por muitas vezes, aquilo ali iria agregar algo, né? Hoje eu tendo essa percepção, mas como isso para Por mim quê, nada. meu amor? Alguém está com o microfone aberto. Cláudia, é pedir para as pessoas fecharem o microfone. Isso, gente. Quem tiver com o microfone aberto, feche, por favor, e na hora, se quiser compartilhar e na hora que quiser falar, por favor, só abram, por favor, tá? Quem for falar. E aí eu fui me dando conta de que como eu vejo isso hoje, né? Como eu consigo olhar para essas situações que mesmo assim, mesmo com hoje uma bagagem maior, ainda me trazem desconforto. Alguém gostaria de trocar alguma sensação e aquilo que foi experimentando? Cláudia, Oi, Juliana, oi, eu Ju. posso falar de algumas sensações que eu lembrei, assim, né? Conforme você ia falando das fases da vida, né? Eu ia lembrando das fases da vida. E alguns ciclos me davam muito alívio quando terminavam, né? Porque eu via a possibilidade de coisas novas. E aí eu fui lembrando também dos ciclos que me davam um pouco de angústia e tristeza, quase com desespero, né? Vou dar um exemplo. Uhum. Sei lá, sair da faculdade foi bom, né? Mas assim, quando eu terminei a minha formação no contato, né? Que foi o contato 10, Uhum. eu fiquei triste por saudade, né? Da turma, etc., daquele vínculo, mas eu via possibilidade de coisas novas. Então, assim, iniciar uma outra formação, continuar no contato de alguma forma. E isso ia me dando esperança. Eu acho que isso me ajudava a continuar. Então, assim, como é que era para mim finalizar um ciclo, né? Uhum. Era bom quando eu conseguia perceber que eu poderia iniciar outros ciclos, né? Que aquilo ali ia abrir espaço para outros ciclos. E os ciclos que eu finalizei que me deram alívio, aí nem se fala, né? Porque aí eu fiquei aliviada, aí que eu sabia que podia começar outros ciclos mesmo. Eu acho que é isso, assim, de sensação, né? O que veio para mim. Que bom, Ju, que assim, de uma maneira ou de outra, a gente vai experimentando, cada um tem a sua subjetividade de como vai experienciar esses ciclos. Porque quando a gente olha, você me trouxe um olhar das oportunidades, que é um olhar de olhar, eu só consigo poder experimentar isso se eu estou muito presente naquilo que está acontecendo naquele momento. Uhum. Porque se eu não consigo isso, de que maneira eu estou experimentando esses ciclos? Eles vão trazer algum sentimento que não seja tão agradável, que nem você me trouxe. Você falou assim, em alguns teve uma certa tristeza, teve uma certa angústia, teve um certo desespero. Mas, mesmo assim, são oportunidades. Sim.
E quando você trouxe fases da vida, né? E isso acontece ciclicamente quando a gente vai passando por as nossas fases. Tem a fase de criança, tem a fase da adolescência, que é aquela fase que fica mais presente. Tem a fase dos adultos, que quando a gente adentra esse mundo adulto, e quando a gente vai caminhando para a nossa fase da melhor idade. Ou seja, que a gente começa a ver que o ciclo ele fica mais perto. A gente Sim. nunca sabe qual é o processo, mas isso também vai causando uma certa angústia, um certo desespero, até uma certa tristeza. E o que a gente pode fazer quando a gente consegue experienciar isso, olhando como oportunidade, possibilidade, e só assim a gente consegue fazer escolhas. Sim. Não sei Porque às se... vezes é um luto mesmo, né? Às vezes é um processo de luto e tristeza e vazio, mas ainda assim, depois disso, alguma coisa surge, né? Vai surgir. Pelo menos eu sempre acredito nisso, né? Acho que ajuda a continuar. Isso é quando a gente consegue olhar, claro que vai sempre ter um sentimento que é um sentimento desconfortável, porque os términos, eles são vistos como algo que alivia, mas, ao mesmo tempo, eles são vistos como algo que retira da gente aquela base, aquilo que a gente tem como certeza de um suporte de vida, de um caminhar, daquilo que a gente já está acostumado. Alguém mais quer compartilhar? Alguém teve alguma imagem ou algo que passou pela cabeça, até que seja até confuso, que seja, mas que esteja presente? Alguém mais? Eu. Quem eu? Eu, Mônica. Fale, Mônica. Hoje, né, no consultório, eu terminei o atendimento de um cliente que já estava com... Deixa eu só interromper um pouquinho. Cláudia, bem que podia tirar o slide só para a gente ver mais o quadro das pessoas. Eu vou ter que pedir para o Eduardo, Eliane, que ele que está passando para mim. Tá? Ok. Isso. Obrigada, Eduardo. Vai. Então, hoje eu fechei o atendimento, né? Eu já vinha há há 3 sessões trabalhando esse encerramento com um cliente que já estava comigo há 2 anos, né? Então, assim, e era um cliente que, assim, era um prazer atendê-lo, né? Um prazer em especial, não sei, mas ver o processo daquele jovem foi muito prazeroso para mim, ver o quanto ele caminhava, o quanto ele se dedicava ao processo terapêutico dele. Então, assim, hoje, na hora da despedida, né, acho que até isso que me trouxe aqui é um sentimento de saudade, né, uma tristeza de que eu não vou ter mais, né, acompanhando o processo dele, mas a alegria de saber que o processo aconteceu e de que ele estava indo seguro, enfim, sabe? Eu fiquei muito com isso, com o que acontece quando os nossos clientes eles estão prontos, né? E eles podem seguir sem nós, né? O quanto que isso é bacana, mas deixa uma saudadezinha, né? Saudável. Que é isso, que a gente vai... que bom que você trouxe até o exemplo da clínica, porque isso acontece também com nós, aqui desse lado, sendo terapeuta, e também acontece com o nosso cliente. Porque, apesar da gente saber que aquilo ele vai ter um outro recomeço, e com certeza ele vai começar e recomeçar quantas vezes for necessário,
tanto com você, ou com, se ele quiser experimentar outra coisa, mas acredito que pela relação, né? Que foi ali construída, que se a gente for fazer lá no comecinho, quando eu comecei a falar, é exatamente, é um semear, é um abrir aquele botãozinho, aquele botão daquela flor, é você olhar e falar assim, nossa, quanta potencialidade que pode acontecer ali, e aquilo vai florescendo, até a hora que a gente tem a sensação, eu vou trazer a palavra murchar, mas não é que a beleza está ali, mas sabe quando a planta começa a perder seus pétalos? Ela continua bela, mas ela tem as imperfeições. E aí, mesmo assim, quando a gente olha, a gente fala assim, o processo está chegando ao fim. E é exatamente essa é uma sensação muito presente que fica dentro de todos nós quando a gente vai terminando qualquer tipo de fase, ou seja, uma fase no trabalho, uma fase de um processo no estudo, uma fase... São fases da vida, e a beleza está exatamente em olhar como a natureza ela é fértil, e nós também podemos semear esse terreno fértil, a gente só precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Do que a gente vai construindo nesse caminhar? Mas esse é um ciclo da vida. É aquilo que a gente se depara em todas as fases, inclusive com o nosso cliente. Obrigada por você ter trocado, viu, Mônica, esse olhar, inclusive, da nossa clínica, porque a gente se depara, inclusive, a gente vai elaborando essa fase até realmente chegar ao seu fim, pelo menos daquele ciclo. Mais alguém que queira trocar alguma experiência? O que eu lembrei de algumas, do início e do final de alguns ciclos, né? É uma coisa sempre assim, muito frequente de um ciclo abrir assim, com muita esperança de alguma coisa, né? E quando fecha, às vezes fica um pouco de nostalgia, né? Pelas coisas que foram boas, e assim, pela possibilidade de outras coisas novas, né? A gente está vivendo esses dias agora no contato o final da parceria com o Projeto Evocar, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu logo lembrei quando você falou, né? De quando foi lá no início, né? Aquela empolgação toda com a Cláudia Muniz, né? Abrindo o projeto, né? Uma mobilização muito grande de todo mundo, e como aos poucos foi murchando mesmo, né? Então, assim, é aquele momento que a gente descobre que acaba mesmo, né? Faz parte acabar, né? E possibilidade de se abrir outras, né? Outras parcerias, né? Fica aquela experiência. É isso. Fiquei até... Como eu participei desde do princípio, né? Acho que eu comecei um pouquinho aí olhar até a ideia, quando a Cláudia pensava, de tudo que ela elaborava, como seria trabalhar com esporte. Então, eu tenho aí me deu até a sensação desse semear mesmo. Ela foi semeando ali aquele terreno, tentando até que foi lá, foi plantando, e até chegou agora, que é o murchar e que faz parte. Ao mesmo tempo que a gente sabe que faz parte, quando chega a hora daquilo que assim, a gente sabe que acontece, não tem como não murchar. Obrigada, Eliane. Mais alguém? Oi, Eu queria falar. Cláudia. É a Aline Oi, aqui. Aline. Opa, acho que. Bom, complementando o que o pessoal falou, né? O que me veio também, Cláudia, ouvindo essa sua primeira parte, é assim, o quanto que é importante também a gente aprender a trabalhar na gente o
E, desapego, né? Aline, a tua internet está picotada para mim, eu não sei se O para todos. desapego no sentido assim, que como são ciclos e são fases... Ih, agora voltou? Voltou, Voltou, gente? voltou, voltou. Voltou. Que é isso que veio para mim, né? Assim, da gente trabalhar essa questão do desapego, né? Entender que tudo na vida é fase e a gente tem que trabalhar isso na gente, porque querendo ou não, Ih, isso agora travou. sempre vai existir. E quando a gente. Então, eu vou parar de falar porque tá travando tudo. Não, Eu acho que pode eu não vou tentar aí conseguir para falar você porque tá travando concluir. aqui. Pode Tá. tentar para você Isso, né? concluir. Então, são esses dois pontos que eu acho que são importantes a gente trabalhar, que é a questão do desapego na vida, que tudo é ciclo, as coisas vão passar, e paralelamente a isso, é trabalhar também, confiar, Uhum. confiar no que vai vir, confiar na sua capacidade, né, de elaborar o novo. Então, acho que confiar também é uma chave, uma palavrinha importante nesse processo de receber o novo na nossa vida, né? Então, é desapegar e confiar no que vai vir. E Aline, eu fui aqui escutando, né, isso que você foi trazendo na troca, a confiança que você vai construindo está exatamente no confiar no processo. Confiar naquele ciclo que antes a gente estava falando como a natureza, que assim, nem sempre, quando a gente pensa em semear, se eu for botar isso de uma maneira mais vasta, quando a gente vai para fazer uma horta, pronto. Veio aqui o exemplo da horta, que é diferente um pouquinho da flor. Você vai colocar ali várias sementes. Eu não sei se aqui alguém já deve ter tido a oportunidade de plantar a sua hortinha, mesmo que seja pequenininha. Nem sempre todas aquelas sementes elas vão dar aquilo que você plantou. Mas, com certeza, se você confia ali naquilo que você está cuidadosamente experimentando e experienciando, vai nascer sempre algo naquele processo. Algo ali tem muito até a aprender, de que maneira você pode ter esse descuidado ou não, de que maneira você não percebeu que, de repente, aquela ali precisava um pouquinho mais de cuidado, e assim a gente vai aperfeiçoando a nossa colheita. Eu não consigo tirar isso como uma... que não seja diferente na nossa vida. Nós somos a própria semente. Cabe a nós estar atento com essa percepção do que a gente faz com tudo aquilo que a gente vai experienciando em cada ciclo, como confiança, oportunidade, de confiar naquilo que a gente está passando. Como é que a gente vai arando o nosso terreno? Isso vale para tudo, inclusive dentro da nossa clínica. Isso é vida. E a vida é ciclos. Obrigada, Aline. Mais alguém? Cláudia, Oi. eu fui escutando as pessoas falando, e aqui eu vim lembrando também de algumas situações, né? Assim, alguns ciclos que acabam e a gente não consegue fazer um fechamento, né? Porque alguns Uhum. ciclos têm fechamento, outros não. E aí, como é que é dolorido, amargo, irritante, azedo, várias, a gente pode chamar de várias coisas, né? Alguns ciclos, foi na hora que comentaram sobre o final do ciclo com o cliente, né? Quando o cliente avisa que vai sair, e às vezes a gente consegue fazer uma sessão de fechamento e às vezes a gente não consegue. E aí eu fui revisitando alguns processos terapêuticos, né? Assim, meus como terapeuta. E aí eu lembro que alguns clientes queriam fugir, né? Avisam que vão terminar a terapia e tchau, sem fechamento. A gente tem que lidar com isso, né? Mas quando tem a possibilidade do fechamento, às vezes dá até uma tristeza, uma saudade de um cliente que a gente gosta muito, mas vem uma felicidade muito grande, né? De ter podido acompanhar aquele processo e ver tudo o que aconteceu ali, né? Aí eu lembrei muito disso, da questão do fechamento. E às vezes não vai ter fechamento. Pois Seja é, no e aí, cliente, seja na vida. quando a gente está falando dessa oportunidade que a gente tem, e lá no começo, quando a gente foi lá revisitando, nem sempre os fins são possíveis. Eles são só possíveis da maneira que a gente pode dar, porque
como você fala, não depende só de você como terapeuta, vai depender também daquele outro, que até onde foi, aquele era o possível para ele. E isso vai acontecer em algumas situações da nossa vida. Não tem jeito. Em algumas relações, não só de trabalho, mas, sei lá, familiares, De amorosas, amizade também, né? de tudo. Amizades que terminam mal. Às vezes tem reencontros também. Sim, tem esses recomeços, mas a gente só começa a perceber e a gente só pode começar a fechar para a gente aquilo que é nosso, porque o outro a gente nunca vai conseguir, se a gente tiver muito aware mesmo, consciente daquilo, do que percebendo o que dá, o que é possível. De uma maneira ou de outra, a gente vai conseguir um bom fechamento. Mesmo que a flor precise murchar, ainda assim, sabe suculentas? Eu acho que aqui todo mundo deve ter uma suculenta em casa. Alguém já percebeu que quando uma suculenta, às vezes ela está feinha, tadinha, você está quase certa que aquela suculenta não sobrevive. E a beleza nisso está de você pegar aquela pétala que cai e você fincar aquele pedacinho, você finca ela na terra, daqui a pouco, quando você olha, aquela suculenta, ela está de novo enorme. Quer dizer, o ciclo se encerrou dentro do possível e você foi lá e deu uma ajudinha para que aquilo recomeçasse de novo. Isso é mais ou menos como eu vejo em algumas coisas que a gente precisa fechar e que às vezes não são possíveis, mas se a gente tiver muito com a nossa percepção, aquilo ali a gente consegue. Eu não sei se alguém aqui, durante essa fala, porque até então a gente só trouxe os fechamentos, né? Os ciclos bonitinhos, fechadinhos, com o seu começo, com o seu meio e com o seu fim. E agora eu queria, se ninguém tiver mais nada para trocar, eu vou passar para outra parte. Alguém ainda com mais alguma troca? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ah, Luana, você quer Sim, colocar? Oi, sim. então, pois não, Luana. Sobre essa questão aí da suculenta que você estava falando, meio que mal comparando, é quando a gente fala que a pessoa vai lá no fundo do poço, né? E aí ela vai lá no fundo do poço, vai lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, tem um dedinho d'água. Ela bebe aquele um dedinho d'água que tem e ganha força e sobe de novo e consegue sair do poço. Esse é a beleza da gente olhar a possibilidade com aquilo que a gente tem, porque tem algumas questões que a gente, nas fases da nossa vida, a gente se depara, que basta apenas um pouquinho de água para que a gente ganhe força dentro do possível para passar para o outro ciclo. E ali a gente tem certeza que, da maneira que pôde, aquele ciclo foi encerrado. E E isso é que o ainda mais não é o belo. fim, né? É o fim, Não, é o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, né? Para que um novo ciclo se inicie, o anterior precisa se encerrar. ele precisa se encerrar e ele vai se encerrar com a beleza que ele tiver. Pode nem ser aquela beleza que talvez a gente consiga olhar numa flor E que a e gente ela quisesse, né? Pois é, porque a gente só vai poder dar conta daqueles ciclos que são nossos, porque o do outro, que está implicado também nesse ciclo, a gente não tem como fazer. É do Assim outro. como na natureza. Obrigada por tocar, tá? Gratidão. Vamos lá, Eduardo, pode botar o terceiro, por favor. Então, queria fazer mais um convite para vocês, já pegando o gancho da Luana, trazendo esse finalzinho de fala da Ju. Queria que vocês imaginassem um pouquinho, né? A gente foi chegando aqui com a percepção daqueles ciclos, aqueles que fecham bonitinho. Eles têm, igual a Mônica me trouxe do processo. Tem começo, tem meio, tem fim, há possibilidade daquele fechamento. E eu queria agora que vocês tentassem um pouquinho, na medida do possível, trazendo essas, se alguém ainda tem dentro de si
e acredito que muitos de nós, e quem nunca, tenha dentro de si aqueles ciclos que tão difíceis de chegar ao fim, que eles parecem que emperraram. Eu fico presa ali e eu não consigo fazer um ajuste que caiba para que eu possa ter um ciclo e que ele se encerre para que o outro venha recomeçar e assim tenha a possibilidade de florir. Então, vamos lá um pouquinho, ó. Dá uma respiradinha de novo, fica um pouquinho com isso tudo que foi trocado até aqui. E eu queria para que vocês pudessem agora imaginar exatamente como essa situação, ou esse sentimento, ou vocês fossem uma flor. No começo, esse botão ainda, ele nem apareceu. Imagine que essa situação exatamente estivesse nesse ponto. Você começa a arar aquela terra, você começa a semear, você vai nutrindo, e você vai pensando naquilo que ainda está ali ou inacabado, ou ainda não tem a possibilidade de poder continuar esse ciclo. E aí começa o botão, ainda fechadinho, tentar com toda a força e toda a potência, ele tentar começar a aparecer. Ele está cheio de vitalidade, ele está cheio de potencial, ele tem bastante força agora. E à medida que esse ciclo vai avançando, você, ou essa situação, ela começa a desabrochar. Ela começa a ir abrindo devagarinho. Ela vai abrindo. Só que para florescer leva um tempo. Como cada ciclo tem o seu tempo. E provavelmente essas situações, ainda que prendem, elas vão ter o seu tempo. Porque para florescer, eu preciso olhar cada etapa e cada situação que eu ainda estou. Florescer leva um tempo. E florescer, ele é exatamente como todos os nossos processos relacionais. Eles começam como um botão, eles trazem todos aqueles sonhos, aqueles desejos, aquela vontade que tudo aconteça. E aquele botão vai abrindo. E às vezes, né, quando ele começa a florescer, ele não tem força, porque isso tudo leva um tempo. Assim como na natureza. O que vocês foram se dando conta aí, dentro do que é possível, para cada ciclo, a cada situação, que aqui vocês possam ainda estar com uma certa dificuldade de, inclusive, deixar florescer e até correr um risco daquela planta murchar mesmo, das pétalas irem caindo aos poucos. Ou até, como acontece, às vezes, a planta, ela está linda no dia e quando você olha no outro dia, ela já não existe mais. Você olha até espantado e fala assim, mas peraí, o que aconteceu? A planta morreu? O que é possível? E o convite para vocês agora é que vocês pensem naquilo do que é possível, naquilo que vocês estão ainda com dificuldade, qual é a possibilidade que vocês encontram
na hora que vocês imaginaram essa situação? O que que vocês podem fazer? Fiquem um pouquinho com isso. Elaborem, pensando, inclusive no processo da natureza, o que que caberia para cada um de vocês para nutrir, para que esse fim ou ajuste necessário seja feito. Dentro do que é possível. Alguém quer trocar a experiência de se imaginar como uma flor? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi para vocês? Alguém se arrisca na troca? Alguém que tenha se dado conta de algum momento ou momento que esteja passando que realmente precisa de um tempo? A Luana colocou aqui que é deixar ir aquilo que não serve mais. Sim, deixar às vezes aquilo ir embora que não serve mais é exatamente quando a gente olha, né, a potencialidade que um dia teve, como um botão que tem aquele vigor, e chega uma hora que realmente, quando a florzinha começa a perder todas as suas pétalas, às vezes ela não vai ter, em algumas situações, a força para que aquela planta possa, de fato, voltar com todo o seu vigor. Mas a possibilidade que ali ainda pode ter é aquilo de o que você planta ali novamente, quais são os seus recomeços. De que maneira aquilo ali está te trazendo uma base de semear mais forte para a sua própria mesmo colheita que venha por aí. Às vezes a gente precisa deixar aí mesmo. Mais alguém que tenha se dado conta ou que queira trocar? Cláudia, Oi. eu Oi, só tô Raquel. com o vídeo, eu tô com o vídeo fechado porque eu tô voltando para casa, mas eu Ok, tô, ok, pode tô aqui. trocar. Claro. Tá. É, enquanto você estava falando, né, da gente ir fechando um ciclo, né, e abrindo outro, me Uhum, veio assim, eu parei de trabalhar, né, depois fiquei cuidando de filho uhum, e família, e com muito prazer, assim, que eu tenho esse lado maternal muito forte em mim, assim, por opção também. E quando eu voltei para a faculdade, né, para fazer psicologia, agora já terminando, eu estou me sentindo assim mais demandada de estudo, de faculdade, de tudo, né, que eu tenho feito em função da minha nova profissão, e eu tendo que abrir mão de estar com desse tempo, né, com a família, principalmente com meu filho. uhum. E que às vezes bate assim uma culpa, né, será que eu não estou, né, tão presente como eu deveria e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho claro assim para mim que é o meu momento, né? Assim, eu fiz né, da forma que eu queria até um certo ponto, e agora que meu filho também já está maior e tem mais condições de não precisa, né, 100% da minha presença, mas é um trabalho assim constante de ir fechando isso, né, e me abrindo para essa nova profissão. Raquel, fiquei aqui Oi. pensando na sua fala. Quando você estava falando, eu fui experimentando realmente os ciclos, né? Aquilo, se a gente for olhar como um botão e a gente for pegar a sua última fala, me deu a impressão que agora é um florescer, né? Como se aquele botão tivesse ali abertinho, ele foi se abrindo dentro daquilo que você tem a possibilidade, e agora ele está na época do florescer mesmo, nessa nova etapa, né? Eu fiquei exatamente a cada fala sua fazendo essa metáfora da imagem, exatamente como a da flor.
Esses É, são os ciclos. e é um processo assim, né, que você vai deixando, né, um pouco algumas coisas de lado e abrindo possibilidade para outras, né? E é o que a gente fala de experimentar mesmo, literalmente e visceralmente, o fim dos ciclos. Porque essa é que traz para a gente a possibilidade de estar atento e poder olhar também tudo que a gente vai passando como ciclo e trajetória. Então, assim, é experimentar, não tem jeito, é aquilo que é possível, o que foi possível antes, hoje já teve um outro olhar de recomeço e você está aí no processo. E outros É, ciclos dentro desse mesmo processo, também vão voltar a se abrir. Exatamente como o ciclo da flor. Agora, a primavera é a estação onde todas as flores ficam todas abertas florindo, né? Aquela estação que você olha e fala assim, nossa, uau, o que está é, acontecendo, né? É isso. Obrigada, Raquel. exatamente. Obrigada a você. Mais alguém? Alguém que queira trocar aí experiência ou até que esteja atravessando algum ajuste para a finalização do ciclo, ou que esteja difícil até de poder olhar como é que eu floresço nisso tudo? Mais ninguém para troca? Vou seguir, então. Vão se dando conta, então, de como, se vocês estiverem atentos naquilo que está acontecendo, nas possibilidades, como é que vocês podem, novamente, né, arar esse terreno? Como é que eu olhar para essas situações? Porque, nesse momento, é possível que, exatamente nesse processo, vocês comecem a perceber que algumas pétalas começam a cair. Só que, se você olhar esse ciclo se encerrando, você, num primeiro momento, tem até a dificuldade de reconhecer a beleza do processo. Mas até na imperfeição daquilo que a gente achava que era perfeito, quando a gente pensa, me veio agora o girassol, ou até a margarida, porque ela tem aquelas pétalas mais definidas. Embora todas as pétalas, naquele momento, comecem a ficar meia capenga, se vocês reparem, tem aquele miolo. É aquele miolo fofinho, ele é todo peludinho, e mesmo assim, no girassol, ele tem várias cores. E ali ainda tem uma beleza. Se a gente for trazer isso dentro do processo que alguns podem estar passando, ou até experimentando, tem beleza. Ainda tem a possibilidade daquele ciclo ali, ele se encerra, e o que foi belo, mesmo nas imperfeições. Porque, mesmo assim, as pétalas das flores, quando caem, ainda são bonitas. Esses são os capítulos da nossa vida. A gente vai passando por capítulos, alguns, né, não são tão bons assim, e quando a gente fica presa em situações que não ficam muito bem fechadas, a gente só se prende a um capítulo, exatamente como o ciclo da flor. Porque, se você olha aquela obra toda, e se você olha a flor por completo, a gente olha que aquele capítulo, ele fica tão, apesar de imperfeito, ele fica tão pequeno que a gente não repara que aquilo tudo que tem uma grande beleza, que a gente encontra na natureza o tempo todo. E assim é a natureza. Quando a gente olha aqui para essa imagem, ainda assim, ela, apesar de soltar as pétalas ainda continuam. Elas vão ter outro destino, como as situações que tem na nossa vida. Se vocês perceberem bem, no meiozinho dessa aqui, ainda tem alguns... Eu vou chamar de alguns... Eu esqueci como é que é, mas me perdoem, porque também a escola já foi há um tempo. Mas isso aí tem um nome, né, que falam na natureza, mas todos esses raminhos, eles estão prontos para ter força. Eles vão ficar meio feinhos,
porque as cores vão embora. Mas, em algum momento, elas começam de novo a florir, porque assim é o ciclo da vida. Algumas vão morrer mesmo. Alguns ciclos precisam acabar para que outros tenham força para poder renascer. Alguém dentro dessa imagem, alguma fala, alguma coisa que foi se dando conta que esteja aberto aí para troca? Quem tem vontade de colocar mais alguma coisa? Queria saber como é que está um pouquinho aí para vocês até agora. Como é que vocês estão se sentindo quando vocês se deparam, ainda que imperfeito, nessas situações que ainda ficam não tão belas assim? Se tem alguma dificuldade, como é que é olhar quando a coisa ainda não está muito perfeita? Alguém foi se dando conta de alguma coisa que queira trocar? Ou até mesmo se está tendo dificuldade de reconhecer que existe beleza nesse processo. Alguém para troca? Então, vou seguir para o outro. E quando eu pensei, né, em trazer esse tema, queria que vocês pensassem um pouquinho também aqui junto comigo, como é que a gente está preparando o terreno para esses novos começos? Se eu venho falando aqui com vocês, né, e tendo a oportunidade de poder olhar como é que eu estou preparando esse fim para que outros começos sejam possíveis. Olhe cada ciclo da sua história. Esse acho que é o primeiro passo. Como é que você hoje consegue preparar esse terreno para um novo começo? Quais são, de fato, as suas possibilidades? Algumas flores, elas vão murchar mesmo. Algumas situações da nossa vida, elas vão murchar completo, porque elas têm o seu fim. Mas outras vão ter a possibilidade, mesmo que dentro dessas imperfeições todas, elas continuem a florescer. E o meu convite é para que vocês possam olhar as possibilidades de preparar o terreno, olhando o que é possível. O que falta? O que ali naquele pouquinho, se você der, você vai ter a possibilidade daquilo germinar de uma outra maneira? E isso vale para todos os setores da nossa vida, né? A gente vai falar... A Raquel e a Mônica trouxeram um trabalho, isso vale para uma transição de carreira. Quantos de nós aqui não passaram exatamente por uma transição? Né? E o quanto é difícil olhar, mesmo com otimismo e possibilidade, para o terreno. Só que, mesmo para quem fez, ou está fazendo, ou já concluiu a transição de carreira, é como se aquele terreno ele não tivesse preparado para nada. Aí é a hora que a gente começa, né? A Raquel me trouxe até agora que ela começou a fazer o curso de formação, e aí ela abriu mão do filho para estar na faculdade. Aquele terreno está sendo semeado com tudo isso. Então, e isso acontece nas nossas relações amorosas, quando uma chega ao fim, você quer ver aquele terreno que está pronto para começar, e ali dentro vai sendo jogado um monte de potencialidade. A gente não sabe de que maneira aquilo vai florir, mas eu preciso ter dentro de mim o olhar de como eu estou preparando o meu terreno para esses novos começos. Porque eu também vejo uma fala muito constante, aí vai na clínica, vai para amigos, vai daquilo que eu vou escutando ao longo da minha vida, né? Que
Ah, mas é muito difícil. Não, mas isso não tem lugar. Isso aqui não começa a entrar. Quando eu tento, nada vai. Eu estou presa aqui e eu não consigo criar novas oportunidades. Eu sempre costumo falar, e como é que está isso para chegar? Como é que está o terreno? Ele está apto para receber novos começos? Porque isso vai depender de cada um que está aqui. Como é que ele está se abrindo para essa nova fase? Porque é um novo ciclo. Mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para aquele ciclo que se encerrou ou que está ainda pendente para se encerrar com a beleza das imperfeições. Porque nem sempre o mais perfeito é o mais belo. É um semear diário. A gente olha para as situações e a gente vai tentando ali construir um novo terreno ou uma nova possibilidade. Alguém foi pensando alguma coisa? Alguém tem vontade de trocar? Alguém gostaria de dar alguma experiência de como é olhar um terreno e, num primeiro momento, nem conseguir ver as potencialidades que ele pode ter? Alguém já passou por algum tipo de situação assim? Ou escutou de alguém? Alguém que queira contribuir para a nossa troca? Cláudia? Cláudia. Ou Opa, Cláudia, quem foi agora? Lídia, Oi, Lídia. oi. Olá, Tudo bem? tudo ótimo. Boa Seja noite, bem-vinda. desculpa, Boa eu noite. entrei atrasada, mas Não estou há aqui problema. super aqui em contato com a tua exposição. Que É ótimo. prazer em te conhecer. Prazer é meu, Lídia. Eu estou assim muito conectada com a proposta da tua apresentação aqui, porque está sendo bem oportuna, Que né? bom. E que traz um aspecto não somente pessoal, mas também profissional. Uhum. Eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, assim, meio que contemporânea aí da galera mais das antigas, né? Bom. Conheço já a Eliane há um tempo e tal, e trabalhei durante muitos anos no serviço público e me Uhum. aposentei em 2018. E aí veio pandemia e tal, e muito conectada com compromissos familiares, né? Filhos, netos, enfim. E aí, pós-pandemia e durante a pandemia, eu comecei a retomar um projeto de retomar a iniciativa clínica, mas no universo privado, né? Perfeito. E venho construindo e regando e plantando e pesquisando, e nesse universo aí tecnológico em que, para minha geração, assim, faixa etária, não é fácil, porque é toda uma linguagem, um universo que você tem que estar correndo atrás no entendimento, na comunicação, no mercado, na concorrência, no atendimento online, enfim. Então, assim, eu venho regando esse terreno e vou te ser sincera, eu ando assim meio cansada de, assim, o broto existe, ele está florescendo, mas assim eu estou sedenta por esta flor de fato se arreganhar, vamos dizer assim, né? Lídia, Então, assim, a gente passa por essa transição e você me trazendo esse olhar, desculpa só eu ter interrompido nesse momento, tranquilo, tranquilo. A tecnologia é uma coisa que a gente teve que se adaptar. Eu vou falar a gente porque eu me incluo, eu sou uma mulher de 52 anos. Aham. Foi fácil olhar para todo esse terreno que uma hora eu achei até que era árido. Eu falei, peraí, como é que eu consigo semear num terreno que eu vou ter que descobrir tudo? Uhum, isso mesmo. É isso mesmo. Vai ter, e tem que, né? Existem ferramentas, recursos, pesquisas, você faz contato com a comunidade, no caso gestáltica, né? Que eu sou gestalt terapeuta. Estive com a Eliane recentemente lá na jornada do circo, que eu costumo dizer que o circo ele é cíclico, né? E é um ciclo, como a vida, como a natureza. Então, assim,
te digo que está sendo bem oportuno e curioso que eu me peguei, eu estava aqui na internet com conteúdos mais assim alinhados com a minha proposta de vida e de trabalho, de retomada, e aí eu me dei conta, eu falei, espera aí, já começou, porque aí entrou o e-mail do contato núcleo, entrou, e aí eu rapidinho, e assim, tem sido prazeroso e frutífero, né? Estar aqui com você, com vocês, com a Eliane também, porque está bem sinérgico. Eu sou uma pessoa que sou muito conectada com a natureza, assim, introjeto totalmente essa questão de a natureza está dentro de nós e o quanto e o como precisamos respeitar esse ciclo né, e ver possibilidades e soluções, enfim. Então, Lígia, nós somos bons como gestalt terapeutas e como esse olhar da natureza que já faz parte do nosso olhar de mundo, nós somos bons lavradores. sim, com certeza. Às vezes a gente encontra assim uma terra que o terreno ainda não está propício, mas a partir do momento que a gente, quando você foi me trazendo, né, a pesquisa, aquilo que você vai arduamente, um lavrador para poder arar aquela terra, se ele não Sim, tiver, né, um isso. maquinário, ele vai ter que, com as mãos dele e com algumas ferramentas, colocar aquelas sementes. E, de fato, elas, com paciência e com cuidado, algumas a gente não vai conseguir que floresça. Mas se a gente... Eu sempre fico pensando, eu tenho um sítio, né? Então eu fico pensando sempre na minha horta. É Também claro que tem. me frustra, porque Isso. às vezes eu jogo 40 sementes de alface ou 40 brotos e só vingam 10. Mas eu comecei a ver o que está ali. E isso fazendo uma analogia no nosso campo profissional, no nosso relacional, aonde foi que o sol, de repente, não estava bacana? Eu Isso, vou perfeito, precisar trocar aquela terra. E essa perfeito. nossa arte como gestalt terapeuta. Quantas vezes a gente, à frente do nosso cliente, do nosso trabalho, a gente não precisa olhar aquele terreno ali e refazer, fazer um novo começo para que Isso, aquela perfeito, pessoa ali perceber algo de uma maneira melhor, né? Então, perfeito, eu acho que o perfeito. nosso trabalho é sempre muito conectado com isso. Isso, assim, é uma arte, né? Nós somos artesãos também, né? Eu tenho um sítio em Vargem Grande e eu observo isso que você colocou. Nós temos um pomar, tem uma determinada parte que pega sol e tem outra que a gente tem que estar investindo mais por conta das possibilidades que tem ali para ele ou não. E E é muitas curioso vezes que não essa é época, né? semana, exatamente, é o ciclo né, de Pachamama. Essa semana eu fiz uma muda de troca de terra dos Uhum, vasos aqui no apartamento, na Barra. uhum. Exatamente nessa proposta que está alinhada com o que eu estou vivenciando pessoalmente e profissionalmente, né? Que bom. E tenha De certeza que a sua colheita, investir, hein? sim, a sua Investir, colheita investir. É, vai chegar o tempo que esse investimento vai, que você está fazendo, ele vai para ter fluir como mais paciência. com certeza, como um bom lavrador, a gente vai arando a nossa terra e vai mudando a trajetória até que aquilo que a gente consiga florir, porque consegue. Consegue. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, Lídia, pela troca. Obrigada. Muito obrigada. Alguém Obrigada. mais? Então, passarei para o próximo. Vamos, Eduardo, por favor? Falando um pouquinho e trazendo para a gente já caminhar para o nosso fim do nosso encontro. Não existe um ciclo final. Quando a gente vai olhando por tudo aquilo que cada um foi, dentro do possível, acrescentando, do que a gente foi olhando, todas as nossas fases, aquilo que a gente está, um ciclo final só existe quando o processo nosso, e aí a gente vai falar de vida mesmo, né? Como uma boa terra, também a gente tem o nosso processo. Então, esse ciclo na natureza
Ele não tem. Ele vai se renovando, ele vai se reinventando dentro das possibilidades, porque a cada ciclo existe um florescer diferente. E a oportunidade de semear essas sementes é a oportunidade do nosso crescimento, é a oportunidade do crescimento de cada um de vocês, que ele vem cheio de oportunidade, de beleza, nem sempre tão belo assim, mas com imperfeições. Então, eu costumo falar que florescer é crescer e transformar, né? Isso não existe se tudo dentro daquilo que é possível, como na natureza, ele está sempre conectado. Então, não adianta a gente apressar um rio. E quando a gente fala de colheita, tem hortaliças, tem frutas que elas só nascem na sua época. E a gente não adianta, por mais que a gente apresse aquele ciclo, aquilo ali não germina. Então, esse é o processo da nossa vida. Às vezes, a gente, para alguns, se alguém ainda tiver paradinho em algum deles, o que eu posso sugerir é calma, mas olhe exatamente como é que você vai arar esse terreno para que o seu resultado final possa florir a flor mais bonita do jardim de vocês. Eu já estou chegando ao fim do nosso encontro. Eu espero, assim, de coração, ainda tenho uns recadinhos para dar, e espero que vocês tenham saído um pouquinho aqui da nossa troca, abastecidos, com um terreno mais arado, e que, mesmo assim, aquela flor que está ali, dentro das imperfeições, é a mais bonita do jardim de vocês, assim como eu faço do meu. Deixa eu dar um recadinho antes de eu me despedir, gente. Nesses 5 minutinhos aí que deve faltar. A gente sempre tem os encontros, né? Esse é o nosso encontro mensal da nossa família Contato. Eu espero que cada um e que quem vá chegando possa estar indicando para os amigos, para conhecer um pouquinho do trabalho, dessa troca que a gente faz. Então, no dia 25/10, agora de outubro, a gente já tem o tema dos nossos encontros, que vai ser amorosidade na infância, como possibilidade de um mundo melhor. E quem vai estar aqui com vocês é a outra Cláudia, mas é a Cláudia Venâncio, ok? Então, já deixem aí reservadinho na agenda de vocês. Vamos lá para os próximos, Eduardo. E o... tá. Tem lá já o link, agora que eu estou olhando para cá e estou olhando o que entra no chat. E eu queria falar um pouquinho também dos nossos cursos. Para quem não conhece, da nossa clínica, eu não sei se todos aqui já conhecem os nossos projetos, mas a gente faz atendimento psicológico no Contato, né, com valores diferenciados, e a gente tem a nossa clínica júnior, que é a parte prática do nosso curso de especialização, e os atendimentos são feitos pelos nossos alunos mesmos que participam. E é realizado lá no Contato, tanto na forma presencial como no online. Temos também, para quem não conhece, a nossa clínica sênior, que são os atendimentos já realizados por profissionais já tão formados, lá já são gestalt terapeutas formados no Contato, e as consultas também acontecem agora nos próprios consultórios, tá? Daqueles profissionais, de forma presencial ou online, exceto para crianças e adolescentes, nesse projeto, tá? No outro projeto, que é a Clínica Júnior, aí sim temos atendimentos para crianças e adolescentes, tá? E que, se vocês quiserem, podem printar a tela, ou então entrem até no meu Instagram pessoal, no do Contato, e a gente responde a vocês. O contato é sempre o da nossa secretaria. Temos nosso curso também de introdução, que já teve início esse mês, mas ainda dá tempo, como já teve só 2 aulas, ainda as pessoas que queiram fazer a formação em Gestalt Terapia, o curso de introdução, ainda dá tempo de participar. Ok? Eu acho que eu dei todos os recadinhos nossos, não esqueci de nenhum, espero eu, mas se por acaso eu esqueci, entre em contato conosco, que a gente está aqui pronto para receber vocês. Gente, queria agradecer
a cada um que estava aqui essa noite, que possa ter sido uma noite de troca, de reflexão, que cada um aqui leve um pouquinho da flor mais linda do jardim de vocês. Obrigado a todos que participaram. Ó, Gratidão. beijo a cada um. Eu que agradeço. Tchau, Obrigada. Cláudia. Obrigada. Beijo, prazer. Tchau, obrigada, Cláudia. Beijão. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Lindeza, coisa mais Cláudia, linda. Tchau, Cláudia, obrigada. e tem que dizer que, assim, das lindas flores do meu jardim, que eu semeei, venho semeando há muitos anos, você é uma delas. E tem Eu te várias amo, aqui. você sabe disso. Obrigada. Eu faço parte desse jardim chamado Contato.